Olá novamente. Primeiro, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco essa tarde. Está sendo muito valiosa com essas informações que a gente já teve aqui. E para mim é uma grande alegria aqui, antes de apresentar o próximo painel, lembrar o seguinte: tanto quanto o William fez a apresentação, o governo falou anteriormente, a Air Canada é a única que voa direto do Brasil para o Canadá e a gente tem tarifas de estudantes, tá? Então fiquem atentos quanto a isso. Busque seu agente de intercâmbio especializado nessa área que vai te orientar todas as condições de tarifa de estudante para vocês irem aproveitar desses cursos fantásticos que estão sendo apresentados aqui. E a próxima instituição, que tem uma preocupação enorme com o meio ambiente, hoje tão em voga, e transforma também não só a preocupação, mas em ação, né? Isso faz parte dos programas de ensino. Eu gostaria de chamar para o próximo painel a Northwest College, que está situada em Edmonton, no Canadá, e atende anualmente uma comunidade estudantil de mais de 21 mil alunos. Olha que interessante. A instituição oferece uma ampla gama de programas educacionais, incluindo diplomas, certificados de pós-graduação e certificados profissionais, abrangendo os cursos como enfermagem, farmácia e terapia interdisciplinar. Os programas estudantis da Northwest College são projetados para capacitar os alunos para adentrar rapidamente no mercado de trabalho, com iniciativas exclusivas que oferecem habilidades altamente comercializáveis, enriquecidas por experiências na prática de trabalho e oportunidades de networking profissional, e treinamento relevante para o ambiente de trabalho. Eu tenho a grande satisfação de chamar aqui Thaís, minha grande amiga. Seja muito bem-vinda. Está com vocês, painel. Muito obrigado. Oi, Hugo. Nossa, um prazer enorme estar aqui com você hoje e com todos vocês também, né, aqui da Câmara. Quero agradecer muito participar mais esse ano, né? Estou muito feliz e todos os colegas que estão aqui também. Eu tenho uma coisa para compartilhar que eu fiquei muito feliz hoje de manhã. Eu conversei com uma estudante e ela me falou que o ano passado ela assistiu, né, o nosso momento aqui, o Norquest junto com vocês. E isso ajudou ela a abrir os horizontes e pensar em possibilidades, né, de coisas que ela pode fazer no futuro. Então, estou muito feliz em compartilhar que o nosso, né, o webinar do ano passado está gerando frutos e estudantes muito interessados. Deixa eu ver aqui para eu compartilhar com vocês a apresentação, rapidinho. Só para confirmar, vocês estão vendo? Sim, sim, estamos sim, Sim, sim. Thaís. Uhum. Ótimo. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Como falou, meu nome é Thaís Choquete, eu sou representante do Northwest College aqui no Brasil. Tá? Só para apresentar um pouquinho o Northwest para vocês, o Northwest foi um college que foi fundado em 1965 na província de Alberta, na cidade de Edmonton, para atender a necessidade da área da saúde, tá? Da província de Alberta. Então, nós temos programas fortíssimos nessa área. Para quem tem interesse na área da saúde, pode conversar com a gente também. A gente fala que a gente ajuda os estudantes da sala de aula à carreira. Nós apoiamos vocês para ter aí um programa de sucesso e uma carreira de sucesso. Só para ter um panorama do que nós vamos falar hoje, vamos fazer a apresentação sobre por que o Northwest College, disponibilidade dos programas, como fazer a sua aplicação, requisitos para admissão, bolsas de estudo para estudantes internacionais. Eu estou assistindo desde o começo, gente. Eu sei que tem pessoas de outros países, né? Eu vi um pessoal de Angola. Quando eu falo estudantes internacionais, atendemos todos os estudantes internacionais, tá? Então, não são apenas os estudantes brasileiros. Conversa com o estudante brasileiro, a gente tem um convidado super especial, que é o Jonathan, que ele está fazendo o programa de Machine Learning com a gente. Então, guardem suas dúvidas, se vocês quiserem saber sobre a cidade, sobre o dia a dia, sobre o mercado, sobre a estrutura do college, ele está aqui também para ajudar a gente hoje. Sobre morar em Edmonton. Então, vamos lá. Um pouquinho sobre o nosso college, né? A gente fala que o Northwest ele preza muito, né, por ser um community college inclusivo, focado na diversidade e de uma forma solidária, tá? Então, como o Hugo falou, a gente colocou aqui mais aproximadamente 20 mil estudantes, contando os estudantes locais e os internacionais, tá? Aproximadamente 70% do nosso college é formado por estudantes canadenses e o restante são estudantes internacionais. Eu quero falar para vocês, a gente tem muito orgulho de dizer que a gente tem mais de 100 países, tá? Mais de 100 nacionalidades dentro do nosso college.
Então, você vai encontrar gente realmente do mundo todo. E mais de 70 idiomas falados dentro do nosso campus, tá? E isso para a gente é muito importante, a diversidade. Somos o maior college comunitário de Alberta, né? O maior community college de Alberta, tá? Então, trabalhamos no local, estágios no local de trabalho, e estágios em campus. Nós prezamos muito por isso. O que a gente fala, tá? O college, ele é focado no estudante e no mercado de trabalho. Então, nós preparamos o estudante para trabalhar. A gente fala que tem duas vertentes, né? Um estudante ele vai para o college e os outros estudantes eles podem ir para a área da universidade. A universidade vai focar bastante em quê? Em mestrado, doutorado, seguindo uma vida acadêmica e de pesquisa. Nós, que somos dos colleges, nós trabalhamos para que o nosso estudante ele termine o programa com a gente e ele esteja preparado para trabalhar. Então, os nossos professores são do mercado de trabalho, os cursos eles são pensados nos programas que a província está necessitando no momento e será necessário para os próximos anos. Tá? O governo ele faz uma pesquisa sobre isso e a gente atende essa demanda. Então, por exemplo, se você está fazendo um curso de Machine Learning, o seu professor ele está trabalhando na área de Machine Learning em Alberta. E esse professor ele vai te ajudar tanto na sala de aula, quanto a saber oportunidades do mercado de trabalho, tanto para entender como que está o dia a dia, como conseguir um estágio, tudo isso esse professor vai te ajudar ali no dia a dia. Treinamento prático por meio de laboratórios, então nós temos laboratórios altamente tecnológicos e com tudo que vocês precisam, tá? Tanto na área de tecnologia quanto na área da saúde, monitoria e orientação acadêmica gratuita, tá? Então, todos os nossos estudantes, se você tiver alguma dificuldade em alguma matéria, durante o programa, você pode ir para a nossa biblioteca, pode pedir ajuda, né? Aí na sala de aula, para você ter uma melhor vida acadêmica e seguir de uma forma mais tranquila dentro do campus. Suporte à saúde e bem-estar, eu acho que isso é bem importante também, tá? Os estudantes que fazem com a gente os programas de certificados e diplomas, eles já têm um seguro-saúde, eles podem usar a saúde pública, mas dentro do college a gente também tem. A gente tem uma sala que para os estudantes, se você se acordou não se sentindo muito bem aquele dia, você pode ir para o college e fazer um primeiro atendimento ali, e isso não só físico, né? A gente fala que principalmente após a pandemia, né, nós todos estamos pensando mais também na saúde mental. Então, caso você tenha algum problema, você tem pessoas com quem você pode conversar dentro do campus. Oportunidades de network, claro, né, que é o que a gente já falou, são professores do mercado, voltados para o mercado de trabalho, e essa mentoria, eles vão te ajudar ali no seu dia a dia. Coach a suporte de carreira, serviços de acessibilidade e turmas pequenas. Eu acho que esse turmas pequenas é bem importante porque, né, o nosso estudante, ele eu vou falar um estudante brasileiro, mas a maioria aqui, mas um estudante internacional. Esse estudante internacional, é claro, a gente vai, né, pedir um teste de proficiência, você vai fazer um teste para saber se o seu nível está adequado para começar. Mas você está começando num lugar novo, né? Então é uma cidade nova, um país novo, um curso feito totalmente em inglês, né? É um pouco diferente da gente usar o inglês no dia a dia, usar o inglês no trabalho. Então você vai escrever essays, você vai fazer trabalhos em grupo, tudo isso é em inglês. Então, essas turmas pequenas, elas ajudam no seu dia a dia. São turmas de 35 a 45 pessoas, nossa sala de aula. Isso faz com que o professor ele consiga te dar uma atenção maior, tá? Quando a gente pensa, por exemplo, em universidades, as turmas elas vão ser aí a partir de 80 estudantes em sala de aula, né? Então, vamos dizer assim, esse cuidado não é tão próximo, esse atendimento não é tão próximo do aluno. Por isso que a gente fala que o Community College é importante. A gente tem até alguns programas, por exemplo, o Arts and Science, para quem ainda não tem 100% de certeza do que quer fazer, de que área vai querer seguir, você até pode começar nesse programa. Por exemplo, você pode fazer aí 2 anos de Arts and Science com a gente e depois migrar, por exemplo, para uma universidade, a Universidade de Alberta, por exemplo, que está também na cidade de Edmonton. Vamos passar aqui. Falando um pouquinho sobre os serviços para estudantes internacionais, tá? Nós estamos aqui para ajudar vocês, tá? A ter sucesso no dia a dia. Então, a gente tem uma área, por exemplo, internacionais. Dentro da minha área internacional,
A gente tem mais de 10 nacionalidades. Por exemplo, comigo trabalham pessoas do México, da Argentina, de Fiji, da Índia, da Sérvia, da Rússia, do Japão. Então, várias nacionalidades ali dentro para atender vocês. Serviços de orientação de chegada, né? Então, ajudamos vocês a encontrar acomodação, a usar o transporte público, ajudamos os membros da família a se estabelecerem, ajustes sociais e culturais, sessões informativas e workshops sobre os direitos, né, do estudante ali, sobre a educação financeira e muito mais. Eu falo que parece às vezes um pouco bobo, mas eu gosto bastante de usar esse exemplo que a gente faz, pegamos os estudantes no aeroporto, né? Então tem como você ver ali com a gente as chegadas, tem estudantes ali, alguns aluminais esperando os estudantes no aeroporto, e também quando vocês chegam, a gente tem vários eventos para ajudar o estudante. Então, um dos eventos ensinar como validar o cartão de transporte público e usar o transporte público. Parece um pouco bobo, mas quando a gente está num país novo e a gente acabou de chegar, aprender a usar o transporte público é bastante importante, né? E nem sempre é tão fácil, tá? Isso não é só para o estudante. Se o estudante for, por exemplo, com filhos, né? Não tem problema. Isso pode seguir para a família também. Consultoria, então, autorizações para estudo e trabalho, vistos para residência temporária, residências permanentes após a formatura, tem toda uma consultoria, um pessoal que vai ajudar vocês a fazer isso. Engajamento social, então, conhecer novas pessoas, construir laços, desenvolver habilidades de liderança, programas de mentoria, encontros dentro do campus, tá? Então, todo mês tem pelo menos uma atividade dentro do campus. Em maio, agora, a gente teve, por exemplo, um dia de hóquei. Na semana passada, a gente teve... Alberta tem os 6 povos originários, né, do Canadá, então, acho que, se não me engano, foi na semana passada, que foi a comemoração e teve um evento. Então, sempre tem algo acontecendo para que vocês se integrem dentro da nossa comunidade. E eu sempre falo para todos os estudantes que é muito importante você se sentir parte da comunidade e participar desses eventos, tá? Para o seu dia a dia. Eu vou Thaís, falar só um uma pouquinho sobre... colocação Oi? aqui. Desculpa, só Claro, uma colocação. imagina. Para a gente aqui não está aparecendo a hora que você está passando as telas, ficou na primeira Não está ainda. passando? Não, eu Ah, achei que era até no nossa, meu aqui, mas a gente verificou aqui com a técnica. Você pode dar uma olhada, por gentileza? A gente pode fazer um teste, claro. né? Vê se passa Obrigado. agora. Não, agora saiu para mim não aparece aqui a apresentação. O pessoal da Peraí, técnica, tá, vamos ver aqui. Porque deixa daí eu para ver de novo, acompanhar, só um né, a sua minuto. fala. Uhum. Claro, claro. Obrigada por ter me avisado, porque Imagina. para mim também ela não aparece. Eu só estou Exato, passando e falando. eu entendo Deixa eu muito parar bem. de. Porque não tá aquela tela que eu consigo ver as duas coisas, E, sabe? Porque às vezes a eu gente imaginei. consegue, né? Uhum. Tava só a tela indo. Vou compartilhar de novo. Isso. Aí faça um teste, porque estava apresentando, mas a primeira tela apenas. Então, se a gente, eu Tá, acho que agora vai, vamos ver. deixa eu colocar aqui. Ver se vai. Vamos esperar aqui. Para mim está aparecendo meu rosto. Não tá, então. E- Não, deixa eu ver com o pessoal aqui da técnica. Vocês podem ajudar, por gentileza, a Thaís? Vou Oi, parar de Thaís, aqui é o novo. Jonathan. Apenas quando você der o share, selecione screen. Você está com uma tela só? Tô com uma tela só. Tá. Ao invés de você selecionar Window, selecione Screen, Entire Screen. Tá, entire screen. Ok. Transiciona. Foi? Foi, agora sim. E agora tá me passando? Sim. Obrigado, Ai, Thaís. Agora ótimo. tá. Obrigada, gente. Bom, vamos lá. Vou continuar aqui, então. Bom, falamos desse slide. Agora vamos falar sobre a área de estudos. Estamos vendo, né? Acho que sim. Vamos lá. Então, as áreas de Sim, sim. estudo, tá? No Norquest nós oferecemos uma educação sempre relevante para o mercado de trabalho, tá? Quando eu falo para a Alberta, tá, gente, mas como um geral. Então, nós oferecemos cursos na área de negócios, do meio ambiente e tecnologia, arts and science, saúde, estudos comunitários,
atualização básica e educação, tá? A gente até falou um pouquinho no começo, né, sobre os programas na área de meio ambiente. Eu acho que os programas que estão bem fortes, né, são os programas na área de STEAM, né? A gente vai ter aí um Machine Learning, a gente tem também o Environment Technician, e a gente vai ter, que são os programas que a gente mais comentou aí hoje, né? A gente vai ter também na área da saúde, mais de 9 programas para estudantes internacionais, então a gente vai ter programas para enfermeiras já formadas no país de origem, tá? Então, se você, por exemplo, já é enfermeira no seu país, você tem vontade de ser enfermeira no Canadá, a gente tem um diploma focado nesse programa. A gente sabe que não é um programa fácil, né? Não são todos os colleges que têm para atender, mas temos também para quem tem interesse em fazer o programa na área de enfermagem, na área da farmácia, dentre outros da saúde. O Negócios, né, que tem bastante gente que gosta, um programa também aí, um diploma de 2 anos, que ele vai fazer um primeiro ano na área de negócios geral e depois ele consegue aí focar em outras áreas, por exemplo, como recursos humanos, que é uma área que está tendo muita procura também, e os estudos comunitários. Eu vou falar um pouquinho sobre a admissão, tá, no Norquest, como que a gente funciona. Então, os colleges no Canadá, assim como o Norquest College, a gente não tem uma admissão de concorrência, tá? Então, ela não é competitiva. Então, o primeiro aluno que ele faz a aplicação para estudar com a gente, ele é o primeiro que é admitido. Então, como que funciona isso? As nossas matrículas, as nossas aplicações, elas abrem 11 meses antes da data de início, tá? Então, 11 meses antes do programa começar, a gente já abriu. Por exemplo, agora, nós não temos mais vagas para o Fall de 24, que seria setembro de 24, mas já temos vagas abertas para janeiro, que é o nosso Winter de 25, e também para maio, que é o nosso Spring de 25, tá? Então, você que tem interesse em estudar em 2025 no Canadá, já temos vagas abertas para janeiro, e para maio. Quem tem interesse em ir no segundo semestre, né, que é o nosso semestre que tem todos os programas, que é setembro de 25, as matrículas vão começar no dia 1º de outubro, tá? Então, só para vocês terem aí uma ideia, sempre 11 meses antes é melhor vocês já começarem a se preparar. Como que funciona essa aplicação? Então, a gente vai precisar do histórico escolar do estudante, tá, gente? Então, assim, se tem alguém aqui que é do ensino médio, eu não sei se temos ensino médio, acredito que sim, mas mesmo para quem já fez a faculdade ou está na faculdade, esse histórico escolar, ele conta, tá? Então, assim, pensem bastante na vida acadêmica, as notas são importantes para o Canadá. Então, o meu Admissions, ele vai olhar o histórico dos estudantes e vai falar, esse estudante tem, né, as condições necessárias para estudar com a gente ou não. O teste de proficiência, a maioria dos meus programas, eles vão aceitar o TOEFL, o IELTS ou o Duolingo, tá? São os três testes de proficiência que a gente aceita, e alguns programas aceitam alguns outros. Caso vocês tenham dúvidas, a gente pode conversar individualmente, né, para ver o que cada um vai aceitar. Então, pré-requisitos, proficiência da língua, pré-requisitos acadêmicos e ter o seu passaporte válido, tá? É basicamente isso para fazer uma aplicação junto com o college. Aqui eu coloquei um passo a passo como fazer uma aplicação, mas nós temos várias agências que são parceiras nossas no Brasil, então caso vocês tenham interesse, vocês conseguem conversar com essas agências, tá? E elas conseguem fazer essa aplicação junto com vocês. Eu acho que é importante você ter uma consultoria e ter alguém que ajuda, né? Até porque depois vocês vão ter que fazer essa parte de visto e tudo mais. Então, é legal trabalhar junto com uma agência aqui no Brasil, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, a Câmara tem o meu contato também e eu posso ajudar vocês. Mas seria basicamente fazer uma aplicação no Apply Alberta, escanear todos os documentos, fazer o envio junto com a gente e aí esperar a sua aceitação. A aceitação demora, em média, de 2 a 4 semanas, tá? Mais ou menos para vocês já terem a cartinha aí de aceitação que vocês podem estudar com a gente. E depois fazer a aplicação do visto, tem todo um processinho. Aqui eu só coloquei os prazos para vocês terem uma ideia, né? Então, para começar no período do outono, né, que é o fall, começa 1º de outubro do ano anterior, prazo final em junho, inverno começa em fevereiro do ano anterior, e no verão começa em junho do ano anterior.
sempre o pessoal pergunta, né, sobre bolsas de estudos, eu também vi já o pessoal perguntando sobre bolsas, como que funcionam as bolsas, tá? Nós não temos bolsas diretas já para você entrar no primeiro semestre, normalmente as nossas bolsas, elas são para os próximos semestres, mas vocês conseguem sim fazer aplicações, tá? Dentro do Norquest, nossa equipe também vai ajudar vocês a saber para qual bolsa vocês conseguem aplicar, tá? Então, a gente fala que são bolsas acadêmicas, né? Bolsas de excelência acadêmica, bolsas para integridade, bolsas de desenvolvimento comunitário. Então, por isso que eu falo, participem das ações. Dentro do college, a gente tem vários trabalhos voluntários também, participem, porque isso vai contar depois do momento que vocês forem pedir uma bolsa, tá? Dentro do college. Então, temos bolsas sim, eu falo que elas variam por intake. Esse intake dura uma média de 4 meses, de 500 a 2 mil dólares canadenses, mais ou menos. Sobre morar em Edmonton, né? Então, eu coloquei aqui algumas coisinhas que eu acho que são bem interessantes. Edmonton é a sexta maior cidade do Canadá, tá? Contando a grande Edmonton, ela vai ter aí mais ou menos 1.200.000 habitantes. Então, não é uma cidade pequenininha, mas é uma cidade de super acolhedora, tá? É uma cidade muito multicultural. Ela tem acho que é o Rio Saskatchewan que corta a cidade, então no verão você consegue fazer muitas coisas. Eu vi pessoal fazendo canoagem, stand-up paddle, o pessoal fazendo corrida em volta, praticando vários esportes. Ela tem um custo de vida bem baixo, tá? E a província de Alberta ela tem apenas 5% de impostos, o que influencia tanto no salário que você vai receber, quanto na alimentação que você vai comprar e na casa que você vai morar, tá? Isso comparado a outras grandes cidades. O sistema de transporte público, ele é excelente, ele continua crescendo, tá? Muitas oportunidades de empregos em vários setores. A gente fala que os nossos estudantes, até 6 meses após formados, 95% deles já estão empregados, tá? Uma renda familiar média mais alta comparada a outras cidades do Canadá, tá? O salário mínimo, ele vai ser numa faixa de 15%, mas como eu falei, tendo menos impostos, vocês recebem mais. A gente fala que é mais ou menos um salário médio de 90 mil ano, mais ou menos, tá? E um custo de vida menor de gás e combustível, porque Edmonton também é a capital do óleo e gás, então isso influencia bastante. Eu vou convidar agora um estudante nosso brasileiro, que é o Jonathan, para ele participar aqui com a gente, para ele falar um pouquinho do dia a dia dele, para ele falar como é que está sendo a vida dele no Canadá, para ele contar para a gente como que está sendo o curso que ele está fazendo, né? E tudo mais. Deixa eu ver se ele já está aqui. Jonathan? Tô aqui. Olá, boa Tudo tarde, bom? tudo bem? Tudo Tudo bem, e bom. você? Tudo ótimo. Então, tá bom. O Jonathan está no intervalo do trabalho dele, gente. Então, se vocês tiverem dúvidas, ele parou aqui hoje só para conversar com a gente alguns minutinhos, para contar como que está sendo tudo, a vivência, a experiência. Faz um ano? Vai fazer um ano mês que vem. Mês que vem já Vai completo fazer dia um ano, 20. né? É. Um ano que parece 3, 4, assim, porque é muita coisa que acontece. Não é coisa ruim, não, é coisa boa. Então, muita coisa. Maravilha. Jonathan, eu queria que você contasse um pouquinho, em primeiro lugar, assim, sobre se você quiser falar um pouquinho sobre como foi sua mudança e o seu dia a dia mesmo, como que é o seu dia a dia aí em Edmonton, que foi uma mudança bem grande, né? Então, conta um pouquinho pra gente. Isso, eu saí de São Paulo, né? Eu trabalhava no setor bancário em São Paulo. Basicamente, toda a minha carreira eu trabalhei com imóveis e em bancos eu trabalhava com imóveis estressados, né? Então, retomadas de dívida e tudo mais. E como a vida em São Paulo era, todo mundo conhece, era uma loucura, eu tinha que sair cedo demais de casa, sair tarde demais do escritório, essas coisas doidas. Escolhi Edmonton porque depois de uma. Eu não precisei nem pesquisar muito, né? Entender um pouco. E a cidade ela era grande, mas ela é grande no sentido de toda a infraestrutura, tudo que você precisa, mas ela não está super populada, não tem mega tráfego nem nada. Eu encontrei Edmonton e eu só precisava encontrar agora o college para isso, né? Queria estudar, queria mudar de área, principalmente. Então, o Northwest me possibilitou vir para cá, porque foi a primeira porta que foi aberta, porque eu vim para a área de machine learning aqui.
E o que faz total sentido, porque eu entendo que o mercado ele está indo para um caminho onde você tem que dominar as ferramentas de inteligência artificial de algum modo, seja modelando, ou seja utilizando só as ferramentas que existem, para que você possa ser um profissional no futuro que vai agregar muito mais e fazer muito mais e muito menos. Então, foi o casamento perfeito para mim. Quando eu cheguei aqui, eu estava começando a querer fazer frio, mas nada demais, era aquele friozinho gostoso. E aí você descobre a cidade, você descobre as coisas, você fala, nossa, que loucura. Como é melhor, assim, como foi uma escolha assertiva ter vindo para Edmonton. Então, assim, a gente escuta relatos de outros estados, de outras cidades, outras províncias, e acredito que elas estão um pouco mais na pegada de São Paulo, muita gente, muita correria, muito barulho, muito estresse. Aqui você vai encontrar um pouco mais de paz mental. Nesse um ano, né? Eu brinco, eu sou outra pessoa porque você comentou das atividades da cidade, por exemplo. Esse final de semana eu estava na beira do rio, né, do rio Saskatchewan aqui, vendo o pessoal andar de stand-up perto, andei de bote com os amigos aqui. Ontem foi Canadá Day, a gente fez churrasco no parque e olhamos os fogos, né, na hora dos fogos. E a gente voltando, como você disse, é uma cidade muito multicultural. Era a gente falando português, a galera passando do nosso lado falando espanhol de um lado, outro falando outra língua, não sei se era vietnamita ou chinês do outro lado. Então você vai encontrar com diversos tipos de pessoas aqui. Então tem sido uma experiência muito bacana, muito enriquecedora. Eu não tenho nada assim de negativo. Nossa, não venha porque essa cidade vai te prejudicar nesse ponto. Isso vai ser. Não, fica até meio comercial eu falando, né? Mas é porque eu realmente gosto muito da cidade. Bacana, legal. Você falou bastante do trânsito de São Paulo, da loucura da nossa vida aqui, né? Eu também fico baseada em São Paulo, então eu entendo bastante isso que você está falando. Você comentou coisinhas que você acabou fazendo ontem, no final de semana. Eu senti muito isso quando eu fui para aí, que as pessoas aproveitam muito a cidade, principalmente ao ar livre, né? Eu queria que você contasse um pouco também para a gente o que você gosta de fazer, e eu sei que quando a gente fala do Canadá, algumas pessoas se assustam um pouquinho por causa do frio. Edmonton, ele tem, né? A cidade tem todas as estações e tem o verão e também tem o inverno. Eu queria que você falasse um pouco, desde que você chegou, que você já pegou o inverno e também já pegou o verão, quais são as atividades, coisas que a cidade te proporciona, porque né, tem coisas mais animadas, coisas mais tranquilas, coisas para você fazer com a família, né? Então, se você pudesse dividir um pouquinho com a gente, principalmente no inverno, coisas que você fez assim que você acha que foram interessantes. Eu, por exemplo, quando eu estava aí agora em maio, teve a aurora boreal. Então, para quem tem o sonho de ver a aurora boreal, Edmonton é um lugar que tem várias vezes no ano, né? Eu acredito Várias. que talvez você tenha visto algumas vezes. Sim, no meu Instagram tem foto da Aurora. Eu peguei a Aurora acho que em setembro, setembro, novembro, não lembro agora. Foi uma que estourou muito, assim, você conseguia ver a olho nu ela dançando no céu. A última que teve também foi bem forte, mas foi, por assim dizer, fora de época, né? Mas, como você comentou, eu peguei todas as estações já praticamente. E se você vir de coração aberto e entender que aqui o frio, ele existe, mas a cidade é preparada para o frio, né? Alguém perguntou, acho que no Instagram da minha esposa, né? Pô, como é que vocês estão tomando banho aí, gente? A casa é preparada, você não sente um pingo de frio dentro de casa, né? Parece que lá fora, você até toma um susto quando você sai para fora e fala, ué, mas tá frio de verdade? E quando você está lá fora, a roupa que vende aqui, a forma como você se prepara, a locomoção é totalmente diferente. Você não vai passar esse frio absurdo. Eu não recomendo, como eu peguei o frio histórico, a gente teve a sorte, entre aspas, de pegar o frio histórico, eu gosto, que bateu uma sensação térmica de -50. Super raro de acontecer, tá? Não é a média, que a média é -20, que é super aceitável. E nesse -50, vida que segue. Você colocou sua roupinha quentinha, saiu, só não fica exposto demais. Não vai ficar meia hora, uma hora no vento olhando para o nada, né? Você tem que realmente curtir ali e fazer o seu caminho. Agora, atividades, nossa, eu fiz todas as atividades possíveis, acredito eu, né? Fui experimentar o patins, foi patinar no centro da cidade, né, do lado do estádio, que era uma vista maravilhosa. A gente foi fazer esqui no Ski Club aqui, perto de Edmonton, fica 40 minutos daqui. A gente foi em festivais aqui no centro da cidade, curtiu a culinária da cidade diferente, esses pequenos farm markets que tem aqui, que são bem legais, você entende qual é a cultura da galera, o que eles fazem no frio.
E, nossa, o shopping, né? O shopping da cidade é muito grande. Você vai algumas vezes, você se diverte demais lá dentro. Você vê um frio de -20 lá fora e a galera tá numa praia dentro do shopping. Existe uma praia dentro do shopping. Então a galera se diverte. E fez a transição depois, agora para o verão, onde aconteceu a gente já foi para praia daqui, né? Que na verdade são lagos. A gente andou de caiaque, fez churrasco na praia, fez trilha, porque o que tem, a quantidade de parque que tem na cidade, fora da cidade, é absurda. Se você quiser fazer uma trilha aqui em downtown, você vai encontrar uma área verde gigantesca para fazer trilhas em downtown de 5 ou 10 quilômetros e você só vai ver natureza, você não vai ver prédio, você não vai ver outra coisa, você vai ver gente andando e natureza. É bem bacana. E tudo isso, se você estiver estudando e morando perto da Norquest, você consegue fazer andando. Você não precisa de um transporte público mega avançado nem de um carro, tá? Então você tem como relaxar a sua cabeça, esfriar, mesmo em volta ali, né? Bacana, legal. Alguns pontos que eu quero realçar que o Jonathan comentou Edmonton é conhecido como a cidade dos festivais, tá, gente? Nós temos mais de 30 festivais ao longo do ano, isso dá mais de 2 festivais por mês, tanto de arte como música, a cultura, culinária, né? Agora em julho tem o of Edmonton. Food, né? Taste of Edmonton. Taste, eu falei, mas eu acho que eu tô falando alguma coisa errada. É meu sonho, porque é só de comida, eu adoro comer, né? Então acho super interessante. Tem o segundo maior shopping da América do Norte, né? Então, o West Edmonton Mall, como o Jonathan comentou, ele tem um parque aquático dentro do shopping. Tem um parque aquático, tem parque de diversões, tem hotel e tem mais de 800 lojas. Então, é um parque realmente, um shopping realmente gigantesco. E nós estamos às 4 horas das Rock Mountains. Para quem tem interesse aí também em conhecer as Rock Mountains, eu acho que é um lugar que vale muito a pena, é bem estratégico, né? Jonathan, eu quero que você fale também um pouquinho sobre o programa que você está fazendo, o Machine Learn, né? Como que está sendo a sua experiência, como que é o seu dia a dia. A gente conversou bastante em maio, né? Eu estive em maio em Edmonton e eu e o Jonathan, a gente teve um tempinho aí para conversar. Eu queria que você contasse como que é o programa, o que você aprende, coisas assim mesmo do seu dia a dia que você gosta e principalmente nessa transição de carreira, como que você se sente? Bacana. Não, eu acho que uma coisa assim, para até atiçar o gosto em quem tem interesse em vir estudar fora, eu não sei qual a experiência de todos, mas quem não tem e teve a primeira vez igual eu, é totalmente diferente de estudar no Brasil. E eu digo isso não porque é mais difícil ou mais fácil, é só totalmente diferente. E isso é legal, isso é bacana. Aqui o sistema funciona muito mais aonde o professor ele te dá a matéria, te dá a base, mas o estudo, o aprendizado parte de você. Você vai chegar na hora do seu exame ou na hora do seu teste, que tem pequenos testes também durante o termo, que você, se você entendeu a matéria, se você fez a sua parte, buscou conhecimento, você vai gostar, você vai pôr em prática aquilo que você está aprendendo no teste e vai ter bons resultados. Então, eu gostei, eu acho que isso é a primeira coisa, isso te atiça, te dá um ânimo. O meu programa em si é muito bem estruturado, eles têm uma lógica muito interessante, eles vão desde aquela pessoa que realmente não tem conhecimento, não tem intimidade com o computador, mas que quer aprender. Eu já tinha um certo conhecimento, uma certa habilidade com programação, porque por vontade própria, então não precisei muito dessa parte, mas ajudava a galera, a resto da turma, é onde você interage, faz amigos, né, faz suas conexões. E aí ele vai evoluindo para partes mais avançadas. Agora a gente está entrando no terceiro termo, né? Estou entrando no meu último ano, por assim dizer, letivo. E aí vai ser focado muito em projeto, em mão na massa. E isso foi um dos fatores, inclusive, que me abriu a porta para trabalhar, porque quando eu estava fazendo entrevista, eles perguntam, você vai voltar a estudar, né? Como vai ficar seus horários? Eu falei, eu volto a trabalhar, eu volto a estudar, vou ter que trabalhar reduzido, porém, eu vou estar fazendo projetos. E, inclusive, um dos projetos é você fazer parceria com empresas e mostrar melhorias. O meu chefe, que é o dono da empresa, ficou super interessado. Falou, não, mega interessante. Você fica aqui, então, no seu ano letivo, no seu período letivo, e faz projetos em parceria com a gente, porque eu também quero aplicar o seu conhecimento aqui dentro. Vamos aproveitar. Eu falei, bacana, foi assim que criou uma parceria ali. E toda a estrutura do college é sensacional, os professores são
super abertos, tá? Ele é uma outra característica muito interessante do estudo aqui, você recebe muito feedback, os professores eles dão feedbacks mínimos para você, nos mínimos detalhes, onde você tem que melhorar na sua fala, na sua postura, na sua entrega, e isso é muito positivo, porque você não fica navegando sem rumo, você acreditando que está tudo bem, quando chega na hora do vamos ver, você não tá. Isso é bem bacana. E o college também, dentro dele, você pode passar o dia lá. Você vai ter toda a sua infraestrutura para alimentação, se você quiser consumir alguma coisa, vai ter salas, vai ter cadeiras espalhadas por todo lugar, aquelas cadeiras bem acolchoadas, que são, na verdade, poltronas. Você vai ter a biblioteca com diversos materiais para você utilizar. Os tutores ajudam bastante. Eu tive um contato rápido com o tutor, foi só um bate-papo. Não cheguei a precisar do tutor porque eu consegui seguir com a matéria que eu estava precisando. Mas ele deu um norte, foi bem bacana. E é isso, a Northwest acho que não perde nada. Você comentou das salas pequenas, inclusive eu tenho colegas que saíram da universidade para ir para a Northwest porque a sala é menor e eles querem um conhecimento que vai ser aplicado mais rápido, né? Porque a Uni aqui, né, a UFA, ela acaba dando um conhecimento mais denso, né, mais pesado, né? A Northwest ela vai te dar um conhecimento que você já vai para a entrevista falando, pô, isso aqui eu sei fazer. Bacana, muito bacana, legal. Gente, Jonathan, eu vou te convidar para seguir com a gente para a parte de perguntas. Se tivermos algumas perguntas, eu quero chamar o Hugo, nosso amigo de volta, né? Para ele E, seguir com a gente. Eu acho que foi bem obrigado. interessante. Obrigada, Jonathan. Eu adoro, porque você falando da sua experiência é diferente. Eu conheço o college, mas eu não estudei ainda no college, né? Então, acho muito rico quando a gente consegue ter um estudante para participar com a gente. Obrigada mesmo, Jonathan. Eu, Imagina. eu concordo, sim, viu, Thaís? Eu acho que foi impressionante isso trazer essa proximidade aqui online do Jonathan. Aliás, Jonathan, o pessoal está pedindo aqui se você puder compartilhar as suas redes sociais depois no chat, que as pessoas possam te acompanhar, para ver Tá se é bom, seu dia a dia. Eles pediram aqui, então obrigado aí pela sua disponibilidade novamente. E Thaís, imagina. imagina, fiquei assim encantado com várias informações que você deu aqui. Confesso que eu nunca fui para Edmonton ainda. Eu sei que você foi voando de Air Canada algumas vezes Fui, já. maravilhoso. Aliás, o Exato. feedback, gente, vale muito a pena, é super tranquilo. Cheguei em Toronto, esperei ali 2 horinhas, tomei o meu cafezinho no Tim Hortons, já embarquei de novo, sem Já problema nenhum. senti no canadense, né? Porque a gente fala chegar lá, Já, já, tomar. já. É Chegar, isso. a E gente tem que assim, pegar nosso cafezinho, né? exatamente. E assim, interessante que você coloca, porque a gente estava antes vindo de cidades mais próximas, pegamos a próxima Toronto, né, Sault Ste. Marie, agora Edmonton, que tem essa conectividade muito boa da Air Canada ali, e a cidade, que você tocou alguns pontos interessantíssimos, os festivais, a possibilidade de você ver a Aurora Boreal, uma cidade super multicultural, né, para brasileiro, o segundo maior shopping da América do Norte, chama muita atenção também. Mas importante aqui também, que eu acho interessante, eles perguntam o seguinte, Thaís, tem programas de pós-graduação na área de veterinária? Primeira pergunta é essa, que eu tenho aqui. Tá. Vamos lá. Gente, muito obrigada pelas perguntas, obrigada por estarem assistindo aqui com a gente, né? Nós não temos programas na área de veterinário, tá? Dentro do college, nós trabalhamos com certificados, que são programas de 1 ano, diplomas, que são programas de 2 anos, e certificados profissionais, tá? Não temos, para estudantes internacionais, nada focado nessa área. É mais mesmo saúde, meio ambiente, tecnologia, business, né? Ai, que bom. É porque aí você já responde até outra pergunta que falava se era focado na área da saúde. Sim, é focado na área da saúde, como você bem mencionou Sim. aqui. E também temos participantes aqui, residentes de Angola. Eles perguntam: olha, Tá. tem oportunidade de estudar no Canadá? Tem sim. Como eu falei no início da apresentação, quando a gente está aqui falando do Brasil, né, estudantes, mas são estudantes internacionais mesmo, tá? Então, por exemplo, dentro do college, a gente tem mais de 100 nacionalidades. Então, trabalhamos com muitas nacionalidades e com certeza vocês têm agências que conseguem ajudar vocês também. Caso vocês não tenham, não conheçam ninguém, entre em contato com a Câmara. Eu converso aqui com o pessoal dentro do Norcas e falo, olha, quem é credenciado em Angola para ajudar o estudante a fazer essa aplicação? E a gente consegue retornar para vocês.
Que bárbaro isso que você coloca, porque o apoio da Câmara nesse sentido, né, a gente sabe da preocupação que a Câmara tem comissão educacional responsável por isso aqui, todo esse cuidado de amparar todos os interessados. E também que eu acho interessante aqui de uma das perguntas que eles falam é o seguinte, ok, embora tenha esse foco na área de saúde, você também tem tecnologias, designer, AI, com certeza, porque inclusive machine learning, que é o que o Jonathan Imagina, tá fazendo, né? E tem esses outros cursos, correto, Thaís? Que correto. é uma das perguntas aqui. Exatamente, Tá. isso mesmo. É, até a gente fala, um dos programas que a gente fala que é o Environment Technician, que ele é mais focado mesmo no meio ambiente, nesses cuidados, né? Por quê? Porque Alberta, Edmonton é a capital de Alberta, tá? E é também a capital do óleo e gás, do petróleo, né? Então a gente sabe que é um bem natural que vai acabar, então a gente tem esses programas Energy Management, Environment Technician, focados nisso. A gente tem até um campus que vai dar mais ou menos uns 50 minutos de Edmonton, que é uma cidade um pouco mais, vamos dizer, colocar rural, né, uma cidade bem pequenininha, para que esses estudantes tenham também essas experiências. E os programas, tanto na área da saúde, tanto quanto na área de meio ambiente, os estudantes têm hora de estágios. Então, claro, são não remunerados, né, mas eles vão ter uma vivência. Por exemplo, o estudante que faz enfermagem com a gente, ele vai ter... A gente tem um laboratório incrível, se vocês tiverem interesse em ver depois, ele é o Olson. Ele fica dentro do Norquest mesmo, com aqueles bonecos que são reais, então você consegue fazer toda a aplicação de uma forma real na aula, né? Mas você também tem os estágios que vocês vão fazer aí em hospitais, em clínicas dentro da cidade, tá? Então a gente tem isso sim, e isso é para o foco da experiência, é como o Jonathan falou, ele tem já um professor que fala ali para ele até pode falar melhor do que eu, né? Olha, eu saio daqui e isso eu já sei fazer, isso numa entrevista. Olha, Você já, quer falar, Jonathan? Se eu pudesse só acrescentar uma coisa, nem é claro. vendendo não, tá? Quem está assistindo, é falando da realidade de quem vive aqui. Tem uma área que a Northwest ela é muito bem vista aqui, é na área de saúde. Os cursos de nurse, de dental assistant são muito reconhecidos aqui e eu vejo lá dentro, né, que a gente cruza com a galera, é igual a Thaís falou, é uma infraestrutura muito bem feita mesmo. Eles têm muito equipamento, eu vejo pelos vídeos, são salas com vídeos muito grandes, o pessoal praticando um com o outro, estudando, eles estudam muito, então eles estão toda hora em grupo, sentados nos corredores, falando como é que a gente faz para fazer tal coisa no paciente. Então é uma área bem respeitada aqui. Olha que legal. E obrigado por compartilhar, porque isso é interessante, que demonstra, você está vendo essa realidade aí. E tem uma pergunta exclusiva para você aqui, viu, Jonathan? É o seguinte, você conseguiu emprego pelo curso ou conseguiu por fora em outra área? Eu acho que a ideia, talvez, aqui é verificar essa questão de, ou seja, estágio, curso. Como que foi isso para você na sua experiência aí? Foi uma mistura dos dois, no meu caso, tá? Não tem, o college, ele vai te dar muita estrutura para você achar vagas, ele tem um painel exclusivo de vagas que você vai participar. Acho que para áreas mais consolidadas como essas, né, que eu falei de saúde, administração, vai ter muito mais vaga, inclusive, porque o meu curso é relativamente novo, mas você já está fazendo grandes parcerias. Mas quando você se apresenta com o que você já tem de experiência, porque você está chegando aqui com algum conhecimento ou não, né? Você pode estar chegando totalmente novo, mas quando você se apresenta com o que você é, quem você é, e une ao que você está aprendendo ali no college, e se apresenta assim para o seu futuro empregador, se assim ele quiser, ele vai entender o seu valor, ele vai entender que você está cursando uma coisa muito mais prática do que uma universidade, que a universidade ela te dá muito mais bagagem técnica do que uma bagagem prática, e vai olhar esse valor em você, que foi o que eu tive de experiência em todas as entrevistas que eu fiz, né? Até a entrevista em que eu fui contratado. Quando você se apresenta com essa capacidade de executar. Então, ajuda, sim, cite nomes e principalmente converse com os professores. Os professores são da área, né? Eu tenho dois professores que, quando eu me apresentei e falei o meu background para eles vieram, me puxaram de lado, falaram: Nossa, eu sou dessa área também, vai por aqui, faz tal coisa, me apresenta. Ela me indicou sites para que eu pudesse postar meus artigos, né? Se algum artigo que eu aceito e assim fazer meu nome aqui. Então, toda essa ambiente te ajuda. Que Eu queria só fantástico. complementar um pouquinho. Gente, estejam abertos também para os empregos de porta de entrada, tá? Porque assim como a nossa a pessoa, a Caroline, né, da imigração, falou no início,
quando nós estamos num novo país, são esses, né, esses empregos que vão ajudar a gente no início, tá? Então, não tem às vezes a gente fala, mas eu vou trabalhar numa loja. Sim, às vezes por um momento você vai trabalhar numa loja, são 20 horas semanais, né? É um emprego para você começar a carreira no país, para você conhecer, para você conseguir ajudar ali um pouquinho na sua renda. Não é um emprego que vai ser o emprego da sua vida, né? Assim como o Jonathan falou, ele já conseguiu algo, mas pensem que foquem também, tem um emprego de porta de entrada, para depois, claro, eu ter uma carreira aqui no Canadá, tá? Eu acho que isso é importante também a gente pensar. Eu achei muito importante que você colocou, e o Jonathan colocou da vivência dele, que eu acho que está no DNA da Norquest, a orientação dos professores para os alunos, né? Quando esse professor chama, olha, você tem essa experiência, vem aqui orientar. E a gente sabe que fazer um currículo é diferente do Canadá, uma entrevista é diferente, então todo esse amparo que tem ali dessa experiência, eu acho que é rico, né, Thaís? Isso tem Sim, muito, né, sim. no college. Muito. Eu não sei se o Jonathan chegou a fazer, Jonathan, mas a gente chama de mock interviews. Então, tem ali uma equipe que vai te ajudar a montar o seu currículo e tem uma equipe também que vai te ajudar a fazer uma entrevista, porque é diferente fazer uma entrevista no seu país de origem, né, e fazer uma entrevista no Canadá. Então, eles fazem fake interviews com você ali para você aprender como é fazer uma entrevista no Canadá. Isso eu acho bárbaro, porque você aprende para ir para uma entrevista também, né? Às vezes a gente fala, não, eu sei muito, eu vou chegar lá na entrevista e já vou ser contratado. Não sei se você chegou a usar, Jonathan, esse serviço aí. Não, esse serviço não, mas a gente tem, eu tive por 2 vezes a consultora de carreira indo na sala para dar uma aula para gente. Em vez de ter uma aula focada no tema do dia, era uma aula de consultora de carreira, explicando justamente isso, como você dá os seus primeiros passos, como montar currículo, quais são os recursos que o college dá. Inclusive, ela conta a história dela que super casa com o que você falou. Ela falou, eu comecei no emprego de entrada como vendedora, mas eu já tinha um objetivo. Depois ela foi para de fotografia e ela pegava todo o conhecimento dela, que isso é muito comum aqui no Canadá. Eles chamam de as skills transferíveis, né? Então, tudo aquilo que você aprendeu, seja como vendedora ou como fotógrafa, ela aplicou e mostrou para a Norquest, que agora ela trabalha para a Norquest, que ela sabe usar isso em como ensinar pessoas a mudar de carreira. E a Norquest super gostou, porque falou, você tem um background que você pode falar de transição, né? E isso Olha que funciona para todos os legal. tipos de emprego. Nossa, que bárbaro compartilhar essa experiência, porque demonstra realmente a importância dessas habilidades, né? Que ela vai permear todas as áreas, não é só uma área específica, que você precisa ter o conhecimento técnico. E isso demonstra muito, o brasileiro tem muito isso, né? Que a gente comentava antes, sobre comunicação, sobre habilidades interpessoais, né? Os soft skills tão falado hoje, a questão do cuidado da saúde mental que Thaís citou antes, que a própria o college tem essa preocupação, então é muito bacana. Eu vou partir para a última pergunta aqui, Thaís e Jonathan, porque a gente já está se aproximando do fim, mas eu acho interessante aqui, ó. A Deniane fala que era formada em administração e ciências contábeis, como está no mercado de trabalho aí nessas áreas atualmente? E quais são os cursos equivalentes disponíveis em Alberta e eventuais equivalências que poderia ser feita aí? Pela Northwest, eu Tá. acho que poderia ofertar. Uhum. Tá, quando ela fala, que a gente precisa entender um pouquinho, mas se depois ela quiser mandar e pegar o meu contato e me mandar e a gente consegue trabalhar com ela e entender melhor. Mas assim, nós não fazemos a equivalência do programa, tá? Eu acho que é importante pensar que o Norquest nós trabalhamos com certificados de diplomas, né? Então, eu falo que são programas que no Brasil a gente não tem uma equivalência, né? Os diplomas, por exemplo. Então, se ela quiser seguir na área de administração, por exemplo, a gente tem o programa de business, que ela pode fazer um diploma aí de 2 anos, estudar junto com a gente. Uma coisa que a gente não falou, mas o nosso colega falou antes, é sobre o PGWP também, tá? Então, assim, todos os nossos programas de 1 ano o estudante pode aplicar para o PGWP por mais 1 ano, e os programas de diplomas que são de 2 anos, aplicar para um PGWP de mais 3 anos. Então, por exemplo, se ela tiver interesse em vir estudar business com a gente no Norquest, ela faz um primeiro ano geral, segundo ano ela pode escolher entre Human Resources, Finance, Accounting ou Management, e aí seguir depois aí nessa profissão, né? Por quê? Porque a gente foca realmente a gente fala learning by doing, né? No mão na massa ali mesmo, e depois fazer essa aplicação para o PGWP para ficar mais tempo. Mas a gente não consegue transferir, por exemplo, ela fez o diploma, a gente pega a equivalência, quantas matérias eu vou conseguir transferir?
Eu não sei dizer. Por quê? Ela pode tentar? Pode, mas aí o meu admissions, ela tem que fazer a aplicação. O meu admissions vai olhar o histórico escolar dela e vai ver se alguma matéria serve como equivalência. Então, assim, pode acontecer? Pode, tá? Mas eu não consigo falar que ela vai tirar, por exemplo, 1 ano de curso, 6 meses de curso, que vai depender do histórico escolar dela, do que ela estudou. Que ótimo. Isso é importante que você colocou, porque daí posteriormente, ela pode entrar em contato com você para verificar isso, você pode auxiliá-la nessa orientação. E por último, só, mas assim, é bem rapidinho, porque tem o Galileu que fala que ele está finalizando um doutorado em engenharia de materiais de metalúrgica e metalúrgica, desculpe-me, está interessado na possibilidade de pós-doc, ou emprego na área, fala espanhol, português, inglês B2 e gostaria de saber o mercado de trabalho. Se eu não estou equivocado, você não tem curso de doutorado ou pós-doc, né, Thaís? Só para Não, responder ele. na verdade, quem vai seguir nessa linha são as universidades. Então, se ele procura um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, as universidades canadenses vão te ajudar a seguir nesse caminho, né, que é mais acadêmico, mais pesquisa. O college, ele segue para o outro lado, que é preparar realmente os estudantes para o mercado de trabalho. Excelente, Thaís. Olha, eu agradeço imensamente a você, o Jonathan, que teve o espaço no tempo dele aí para estar Um online com prazer. a gente, que é isso, e compartilhar essas experiências. Eu acho que foram super ricas aqui para nós que estamos sabendo um pouco mais sobre essa área educacional do Canadá, e a Norquest tem tanto para oferecer. Obrigado a vocês. Eu peço que todos fiquem aqui com a gente, que a gente já vai começar um outro painel, e uma excelente tarde. Se tiver alguma dúvida que ficou aqui ainda, pode entrar em contato conosco e a gente vai responder as perguntas pendentes também em ocasião futura. Obrigado novamente a todos. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.